Bom dia, oitavos, tudo bem? Roteiro 30 de língua portuguesa, nós veremos lenda. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, aqueles que são meramente produto da imaginação humana. Então, a gente vê bastante lenda na época do folclore, né? Vamos ler uma juntos? É a lenda das cataratas. As cataratas do Iguaçu, vocês conhecem? Eu ainda não tive o privilégio de conhecê-las, mas pretendo um dia. Então vamos lá. Conta-se que os índios caigangues, habitantes das margens do rio Iguaçu, acreditavam que o mundo era governado por um boi, um deus que tinha a forma de serpente e era filho de Tupã. Igobe, o cacique dessa tribo, tinha uma filha chamada Naipi, tão bonita que as águas do rio paravam quando a jovem nela se mirava. Devido à sua beleza, Naipi era consagrada ao deus Mboi, passando a viver somente para o seu culto. Havia, porém, entre os caigangues, um jovem guerreiro chamado Tarobá, que ao ver Naipi, por ela se apaixonou. No dia da festa de consagração da Bela Índia, enquanto o cacique e o pajé bebiam cauim, bebida feita de milho fermentado, e os guerreiros dançavam, Tarobá aproveitou e fugiu com a linda Naipi numa canoa rio abaixo, arrastada pela correnteza. Quando Mboi percebeu a fuga de Naipi e Tarobá, ficou furioso. Penetrou então as entranhas da terra e, retorcendo o seu corpo, produziu uma enorme fenda, onde se formou a gigantesca catarata. Envolvidos pelas águas, a canoa e os fugitivos caíram de grande altura, desaparecendo para sempre. Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas, perpetuamente fustigada pelas águas revoltas. Tarobá foi convertido em uma palmeira, situada à beira de um abismo, inclinada sobre a garganta do rio. Debaixo dessa palmeira, acha-se a entrada de uma gruta sob a garganta do diabo, onde o monstro vingativo vigia eternamente as duas vítimas. Vamos à interpretação de texto? Questão 1. Segundo o narrador, Naipi era consagrada ao deus Mboi por quê? Era bela, porque apaixonou-se por Tarobá, porque era uma índia caigangue ou porque era filha do cacique da tribo caigangue? Então, por qual motivo, entre todas as jovens da tribo, Naipi foi escolhida para ser consagrada ao deus Mboi? 2. O narrador caracteriza um dos personagens como um deus que tinha a forma de serpente e era filho de Tupã. Quem era esse personagem? Nossa, que fácil a 2, né? 3. Identifique o conflito em torno do qual a narrativa se desenvolveu. Então, a lenda é uma narrativa. Qual foi o acontecimento que deu início ao conflito? Por que aconteceu toda essa história, o surgimento das cataratas, mas qual foi o início desse conflito? Questão 4. Em Fustigada pelas águas revoltas, o termo grifado poderia ser substituído por levada, afagada, açoitada ou envolvida. Então, fustigada quer dizer o quê? Para quem não sabe, utilize o dicionário. Pode ser o dicionário físico, de papel, ou um dicionário online. Na parte da gramática, nós temos as vozes verbais, que o roteiro trouxe 3, a ativa, a passiva e a reflexiva. Na voz ativa, o sujeito ele vai praticar a ação verbal, é o sujeito agente. Na voz passiva, o sujeito ele vai sofrer a ação verbal, ele vai ser o sujeito paciente. Então vamos aos exemplos. Na voz ativa, eu comi o bolo. Então eu é o sujeito, ele praticou a ação de comer o bolo. Os alunos leram os livros, os alunos é o sujeito, os alunos é que praticaram a ação de ler o livro. Já na voz passiva, nós temos como exemplo, o bolo foi comido por mim e os livros foram lidos pelos alunos. Então, o bolo foi comido por mim. O bolo ele recebeu a ação
de ser comido, e os livros receberam a ação de terem sido lidos. Percebam que na voz passiva aparece o que a gente chama de locução verbal. São dois verbos com um só significado, com um só sentido. E nós temos também os agentes da passiva, que são aqueles que praticaram a ação e são ligados à frase por uma preposição. No caso aí, os agentes da passiva é o mim e alunos. Já a voz reflexiva ela é utilizada para indicar que o sujeito, ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele recebe essa mesma ação. Vão aparecer pronomes oblíquos reflexivos, como o me, o te, o se, o nos, o vos. Por exemplo, ele se feriu com a tesoura. Ele é o sujeito. Ao mesmo tempo que ele pratica a ação de ferir, ele mesmo é que recebeu essa ação. A gente percebe isso pela presença do pronome oblíquo reflexivo se, né? Então, ele se feriu com a tesoura, ele feriu-se com a tesoura. Então, ele feriu a si mesmo. Alimento-me sempre de forma saudável. Então, ao mesmo tempo em que o sujeito está alimentando, ele está alimentando a si mesmo. Olha o pronome oblíquo me aí, pronome oblíquo reflexivo, para indicar que é uma voz reflexiva. Então, alimento-me sempre de forma saudável e ele se feriu com a tesoura, são exemplos de voz reflexiva. Há também o que a gente chama de voz recíproca, mas como o roteiro não trouxe essa voz, a gente vai deixar para um outro momento. Questão 5. Marque para as vozes verbais. Letra A, se for a voz ativa. Letra B, se for a voz passiva, e letra R, se for a voz reflexiva. A canoa foi arrastada pela correnteza. A canoa é o sujeito. A canoa sofreu ação, praticou ação ou praticou e recebeu ação. A bela Índia se admirava nas águas do rio. A bela Índia é o sujeito. A bela Índia, ela praticou ação, recebeu ação ou ela praticou e recebeu a mesma ação. Um boi governava o mundo. Um boi é o sujeito. Naipi foi conquistada por um jovem guerreiro. Naipi é o sujeito. E o monstro vingativo vigia as duas vítimas. O monstro vingativo é que é o sujeito dessa frase. Então, para cada frase, uma letrinha. A produção de texto desse roteiro é bem legal também. A proposta é a criação de uma lenda que explique a origem de alguns lugares da nossa cidade. Então, usando a criatividade e a imaginação de vocês vão contar uma lenda, vão inventar uma lenda sobre o surgimento desses lugares, né? Então, tem que ser uma paisagem, um local da natureza, né? Um ambiente natural. Pode ser uma praia, pode ser uma cachoeira, um morro, pode ser o Canal de Santos, né, que separa Guarujá de Santos, enfim, vocês é que vão escolher aí e vão fazer uma lenda bem legal, tá bom? Então, revejam o vídeo, leiam novamente o roteiro, tirem as dúvidas, o nosso plantão é pelo WhatsApp e pelo e-mail, deixem os roteiros em dia, aproveitem a recuperação, se cuidem e a gente se vê daqui a pouco, tá bom? Não vão perder a hora, hein? Beijos, fiquem com Deus. Até daqui a pouco.